do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais, imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. Direto do plenário, a partir de agora você William Galvão, apresentador, na bancada. Apresentador vira-se para o telão. Aqui pela TV Justiça. Podemos nos sentar. Renovando aqui meus votos, boa tarde a todos. Retoma a sessão no plenário físico do STF o ministro-presidente, Sua Excelência o ministro Luiz Fux. Também dá uma pequena satisfação aos advogados que nos intervalos, além das audiências, nós também debatemos algumas questões que surgem, administrativas, mas vamos retomar o julgamento. E, então, eu concedo a palavra ao relator, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Presidente, como ressaltado nas sustentações orais, eu cumprimento todos aqueles que sustentaram, a doutora Bruna Maria Palhano Medeiros, doutor Biovani Ribeiro. Alexandre de Moraes, ministro do STF. O ministro segura um papel em suas mãos. César Brito Aragão, doutor Bruno Arruda, eu, doutor Antônio, e o nosso procurador-geral da República, Augusto Aras. Aqui, presidente, como já anteriormente dito e ressaltado, trata-se da questão de se é possível a um servidor público federal, na qualidade de pai solteiro, de crianças gêmeas, geradas por meio, como já dito, de um procedimento de fertilização in vitro e utilização de terceira pessoa, né, chamada popularmente barriga de aluguel, se é possível obter o benefício do salário. Na pauta, recurso extraordinário 1.348.854, INSS contra Marco Antônio Alves Ribeiro. STF julga se é possível estender o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros. Relator é o ministro Alexandre de Moraes. Admite que os pais adotivos, em uma outra situação, usufruam esse direito. Então, o que se pede, e se alega vários, como coloquei no relatório, são alegados vários princípios, mas o que se pede é que, por analogia, essa previsão também seja estendida ao caso do demandante, tendo em vista, e aí a finalidade do pedido, é que o objetivo do benefício é exatamente assegurar a proteção integral aos recém-nascidos, possibilitando, assim como a previsão constitucional em relação à mãe, e aqui no caso, seria possibilitar uma melhor adaptação do pai à nova situação familiar. Tudo isso conforme a Constituição Federal, que preceitua não só a igualdade entre homens e mulheres, mas também a especial proteção da família, enquanto base da sociedade, texto expresso da Constituição Federal, bem-estar de todos, a justiça social e a dignidade da pessoa humana. Aqui, presidente, eu inicio e distribuir os votos a todos os colegas, eu inicio dizendo, porque aqui nós temos um tratamento, inicialmente, um tratamento constitucional desigual, no sentido de um tratamento voltado a assegurar um direito à maternidade. E eu inicio exatamente dizendo que a Constituição de 1988 adotou o princípio da igualdade e reforçou o princípio da igualdade. Há duas previsões, logo no artigo 5º, a previsão genérica, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e no inciso 1º, a Constituição reforça essa previsão, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Nós todos sabemos que, apesar da tradicional e histórica previsão do princípio da igualdade no Brasil, desde a Constituição de 1824, nunca a legislação igualou homens e mulheres. Sempre havia
uma hipossuficiência de direitos em relação às mulheres. Repito, mesmo desde a Constituição de 1824, a consagração do princípio da igualdade está escrita expressamente na nossa Carta Constitucional. Basta lembrarmos que até 1988, até a Constituição de 1988, ainda o Código Civil, o Código Penal e o Código de Processo Penal previam situações totalmente discriminatórias em relação à mulher. O Código Civil de 16 previa a possibilidade de anulação de casamento, num caso específico em relação à mulher. Nos termos exatos do Código Civil, no caso de defloramento anterior da mulher desconhecida pelo marido. Uma previsão específica de penalização da mulher. O Código... Decadência de 10 dias. Decadência de 10 dias. Não dá nem tempo. Era uma situação anormal, mas que prevaleceu até a Constituição de 1988. Eu cito sempre, quando trato no assunto, há um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 1989, ainda reconhecendo essa possibilidade de anulação do casamento, dizendo que, como a sentença tinha sido proferida antes da Constituição de 88, ele estaria validando, para ver a dificuldade realmente da implementação do princípio da igualdade. A mulher casada não podia, até 1988, oferecer queixa-crime por crime de estupro sem o consentimento do marido. O que fez com que o próprio Supremo Tribunal Federal editasse uma súmula na década de 60, relativizando a questão da ação penal privada e colocando qualquer hipótese onde houvesse mesmo vias de fato no estupro, a ação penal pública para proteger a mulher. E por que digo isso? Porque a partir de 88, expressamente, além do princípio da igualdade genérico, para evitar tratamentos diferenciados entre homens e mulheres, a Constituição estabeleceu, no inciso 1º, uma norma muito específica. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E a Constituição trouxe algumas diferenciações dentro do tradicional binômio elemento discriminador, aqui no caso o gênero e a finalidade, e no caso das previsões constitucionais, a finalidade já presumida, obviamente, como constitucional, sempre na tentativa de igualar homens e mulheres. E esse princípio da igualdade, essa obrigatoriedade na questão de gênero, e, obviamente, essa obrigatoriedade buscando equiparar a mulher aos direitos que, tradicionalmente, só previstos alguns aos homens, essa obrigatoriedade passou, a partir da consagração expressa pela Constituição, até essa tríplice finalidade. Não só ao legislador, impedir que o legislador pudesse, na questão de gênero, discriminar indistintamente homens e mulheres, também ao intérprete, principalmente as autoridades públicas e principalmente o Poder Judiciário, inclusive essa Suprema Corte, ao analisar casos como esse, e ao particular, que não pode, nas suas relações sociais, profissionais, discriminar em razão do gênero, a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Qualquer diferenciação normativa, para não ser considerada discriminatória, deve, de forma indispensável, por óbvio, apresentar uma justificativa objetiva, uma justificativa razoável. Aqui de acordo com critérios e juízos valorativos objetivos, genericamente aceitos. Continua valendo o binômio elemento discriminador, gênero e finalidade. Qual a finalidade?
A partir disso, a Constituição estabeleceu, no artigo 7º, e não há dúvida em relação a isso, no artigo 7º, inciso 18, no artigo 6º, no artigo 201, a Constituição previu normas de proteção ao direito à maternidade. Expressamente, artigo 6º, artigo 7º, inciso 18, artigo 201, e também normas de proteção à família. É a Constituição brasileira a primeira Constituição que dedica um capítulo especialmente à família, artigos 226, 227 e 229. Sempre com a finalidade e aqui é muito importante para o caso em questão, foi tratado na tribuna por todos os oradores, sempre também com a finalidade de absoluta prioridade em estabelecer tanto reflexamente proteção do direito à maternidade quanto à família, com absoluta prioridade de estabelecer uma integral proteção à criança, inclusive ao recém-nascido. E esse entendimento de que as normas relacionadas à maternidade, as normas constitucionais protetivas e relacionadas à maternidade, as normas constitucionais protetivas e relacionadas à família, têm reflexos importantíssimos. A previsão do artigo 227 de integral proteção à criança, esse entendimento vem sendo, presidente, consagrado por essa Corte, em vários e sucessivos julgamentos, nos quais se analisou que o direito, por exemplo, da mulher, mãe, em receber tratamento, mãe ou gestante ainda, em receber um tratamento favorecido em situações específicas, tem também por finalidade garantir a proteção integral da criança. Foi assim, e todos se recordam, na DI 5938, na qual fui relator, nós julgamos em 2019, onde a Corte declarou a inconstitucionalidade de normas que expunham as empregadas, as mulheres empregadas gestantes e lactantes, a atividades insalubres. E ainda, por absurdo que pareça, a norma atribuíam a elas o encargo de apresentar atestado de saúde. Acho que todos se recordam, houve uma alteração legislativa, aquela mulher que trabalhasse, isso era muito caro às enfermeiras, auxiliares de enfermagem, gestante ou lactante, num determinado momento a legislação disse que elas poderiam continuar trabalhando em atividades insalubres, se não quisessem, se quisessem a licença, elas deveriam procurar um médico e apresentar um laudo. E nós declaramos inconstitucional, não só pelo direito relacionado à maternidade, mas também porque isso teria um impacto muito grande na proteção do nascituro. A proteção contra a exposição da gestante, a proteção contra a exposição da lactante a atividades insalubres, caracterizou-se, por decisão desse Supremo Tribunal Federal, como importante direito social instrumental, protetivo tanto da mulher quanto da criança. E por isso que importa para o caso que estamos julgando hoje. Um direito instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se, naquele caso, como vale para esse também, de norma de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação da integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento de maneira harmônica, segura, sem riscos, como prevê o artigo 227. Da mesma forma, presidente, no julgamento do tema 497, o RE, tema de repercussão geral 497, recurso extraordinário, na qual fiquei como redator do acórdão, também, naquele momento, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a estabilidade provisória garantida constitucionalmente à mulher não era só um direito da mulher da maternidade, também era um direito instrumental, visando não só protegê-la, mas proteger o recém-nascido e essa convivência entre mãe
e filho. Tanto que fixamos a tese de que a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º do ADCT, exigia somente a anterioridade da gravidez. Não precisaria uma comprovação, um prévio aviso, porque era não só uma garantia constitucional à mulher, mas também ao recém-nascido e essa relação importante entre a mãe e o filho. O direito à maternidade, sob a ótica dos artigos 6º e 7º da Constituição, que proclamam esses importantes direitos, volto aqui a insistir, não só são importantes direitos sociais protetivos da mulher, da condição de mãe, da maternidade, ao assegurar o gozo de outros preceitos constitucionais, licença maternidade, a paternidade responsável, mas são também direitos instrumentais da criança. Porque a ratio da norma constitucional não é só salvaguardar os direitos da mulher, mas também efetivar a integral proteção. Em pauta, recurso extraordinário 1.348.854 INSS contra Marco Antônio Alves Ribeiro. Primeiros meses de vida, maneira harmônica. Quem vota é o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Uma proteção aqui não só econômica, mas psicológica, com absoluto respeito ao artigo 227, que deve observar essa proteção efetiva. São vários, como eu disse, citei 2 casos, vários os julgados onde o entendimento da Corte aponta essas situações. Aponta essas situações, a possibilidade, eventualmente, de desequiparação nos direitos entre homens e mulheres, apesar do artigo 5º, inciso 1º, mas desde que haja essas razões lógicas, como vimos, serviços que expõem empregadas, gestantes e lactantes à atividade insalubre, dispensa arbitrária da mulher gestante, porque aqui leva em conta a condição específica da mulher. Então, é possível esse tratamento diferenciado, dentro sempre daquela ideia do elemento, da interpretação do princípio constitucional da igualdade, do binômio elemento discriminador, aqui o discrimen gênero e a finalidade. Nesses casos que julgamos, a finalidade era constitucional de proteção à mulher, proteção à criança, consequentemente possível a desequiparação de tratamento entre homens e mulheres. Não é, presidente, não é, entretanto, o que ocorre na presente hipótese, onde o que se busca é exatamente a proteção integral da criança, a ser concretizada nos termos do artigo 226, parágrafo 5º da Constituição. Se nós formos ao artigo 226, parágrafo 5º da Constituição, nós vamos verificar que diz: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui, a equiparação. Mas não só a Constituição fez a equiparação em relação à sociedade conjugal, mas também no tocante à guarda e educação dos filhos menores. Deixou de existir, inclusive, uma terminologia que havia antes da Constituição de 88, o cabeça do casal. Aqui, a equiparação entre homens e mulheres, não só para os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, mas para o caso em questão, principalmente para a guarda, educação, para o contato com os filhos, as crianças, os adolescentes, os filhos menores. Na mesma direção foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em 1990, sedimentou essa igualdade, não só entre os filhos, havidos ou não da relação de casamento, mas também sedimentou a igualdade, assegurando ao pai e à mãe o poder familiar em igualdade de condições. Eu relembro no voto, presidente, recentemente as ADIs 4878 e 5083, onde o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme ao
artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213, na redação de 97, da Lei 9.528, para reconhecer o menor sob guarda dependente para fins de concessão de benefício previdenciário, todo menor, desde que comprovada a dependência econômica. Ou seja, todos os julgamentos, seja em relação aos direitos de maternidade, aos direitos sociais da mulher, aos direitos da família, aos direitos da criança e adolescente, buscando a concretização da proteção efetiva. Da mesma forma, na ADI 6.600, também aqui de minha relatoria, o plenário declarou inconstitucionais artigos de legislação do Estado do Tocantins que tratavam de forma diferente a maternidade biológica e a adotiva para fins de duração de licença maternidade no âmbito das carreiras militares daquele Estado. Declaramos inconstitucional da mesma forma. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal foi interpretando, acompanhando os avanços que a Constituição permitiu em relação à família, no campo da justiça social, dos direitos da pessoa humana. A nossa jurisprudência passou a legitimar as novas configurações da família, sempre com a finalidade de proteção integral da criança e do adolescente. Cito outros diversos precedentes. E, dentre eles, aqui o tema 782, de repercussão geral, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que é um leading case aqui na questão, do prazo de licença adotante. A tese do tema 782 foi exatamente essa. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Vejam, toda construção interpretativa e jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, igualando as várias formas de família, de filiação, e igualando os prazos, sempre visando o quê? Efetiva proteção, a proteção integral da criança, do adolescente, para que houvesse a possibilidade desse convívio importantíssimo entre os genitores e os filhos. Eu destaco aqui um trecho da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, aqui no tema 782, que a licença maternidade, prevista no artigo 7º, 18, abrange tanto a licença gestante quanto a adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Uma interpretação sistemática da Constituição, à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. E ainda, Sua Excelência se referiu à época que as crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. É o caso aqui. Aqui não é adoção, mas é uma fertilização in vitro de somente um genitor, o pai. Demanda um esforço adicional, continuou Sua Excelência, da família para a sua adaptação. E digo eu, a importância do prazo da licença é para a adaptação, para a criação de laços de afeto, para a convivência. Essa é a ratio da norma constitucional, independentemente de se tratar de homem ou de mulher, previsto como licença maternidade, naquele momento, em 1988, porque estávamos realmente numa transição, numa evolução das formas familiares. Na esteira dessa evolução, isso é importante, houve uma evolução não só jurisprudencial, de precedentes do Supremo, mas legislativa também. A Lei da Previdência Social, 12.873, incluiu, no artigo 71A, incluiu a licença maternidade para o homem adotante. Ou seja, evolução legislativa. A norma veio conferir o quê? Maior proteção à criança e à família. Essa é a ideia.
valores constitucionalmente protegidos. Proteção à criança e à família. Em 2008, a Lei 11.770 criou o programa Empresa Cidadã. Já havia possibilitado que as empresas a ele vinculadas prorrogassem a duração da licença maternidade de sua empregada por 60 dias. O que fez o artigo 2º dessa Lei 11.770? Permitiu a prorrogação também na administração pública, sempre visando a proteção à criança, à família, a integral proteção à criança e o adolescente. Assim, a licença maternidade, por isso, passou a ter o prazo total com essa prorrogação de até 180 dias. Mesma coisa, alteração na CLT, previsão de concessão. Na pauta, recurso extraordinário 1.348.854, INSS contra Marco Antônio Alves Ribeiro. Outro avanço, presidente. A previsão deste prazo de 120 dias ao homem empregado, o trabalhador adotante, ou que obtivesse guarda judicial para fim de adoção, ou ainda no caso de falecimento da mãe. Vejam a importância aqui dessa alteração legislativa na CLT, introduzida pela Lei 13.509 em 2017, que se equipara muito ao caso em questão, porque estendeu a licença maternidade pelo prazo de 120 dias no caso de falecimento da mãe. A ratio da norma, qual foi? Por que o Congresso alterou isso? Olha, se a criança só terá um genitor, o pai, deve ter esse convívio de 120 dias com o pai. Na ausência também da mãe, já estendeu ao pai. Foi mais um avanço. E é o que nós temos no caso em questão. Não há a mãe, no sentido da família. Houve, obviamente, a barriga de aluguel, mas não há mãe no sentido da família constituída, só o pai. Então, se assemelha muito a essa alteração e inclusão do artigo 329-A na CLT pela Lei 13.509. E aqui, presidente, esse caso é interessante, porque, em que pese, e a ministra, nossa ministra Carmen Lúcia sabe isso muito melhor do que eu, em que pese ser uma excepcionalidade na questão de gênero, se pretender a extensão de um direito da mulher para o homem, porque excepcionalidade, eu digo porque histórica, tradicional e tragicamente, os homens sempre possuíram mais direitos que as mulheres. E sempre o que se buscou foi a igualdade daqueles direitos que só os homens tinham para as mulheres. Mas esse caso nosso aqui é uma excepcionalidade, como ocorreu num caso famosíssimo, e cumpre destacar aqui na Suprema Corte Norte-Americana, num caso em que houve a necessidade da preservação da igualdade de fruição de direitos entre homens e mulheres, com a finalidade de consagrar proteção à família. É o caso em que uma das mais famosas justices dos Estados Unidos, da Suprema Corte, a Justice Ruth Ginsburg, falecida em 2020, ainda era advogada, defensora dos direitos da igualdade das mulheres, e nesse caso, em 1968, antes do seu ingresso na magistratura, na qualidade de advogada, representou Charles Moritz, um homem que não havia se casado e tinha reivindicado uma dedução fiscal para cuidar de sua mãe. Então, foi uma estratégia, ela encontrava dificuldade, ela e aqueles que lutavam pela igualdade das mulheres em alguns direitos dos homens. Nesse caso, se inverteu, ou seja, o homem buscava uma dedução fiscal para cuidar de sua mãe. As mulheres tinham a mulher solteira que cuidava da mãe tinha a redução fiscal, o homem não. Então, de forma estratégica, ela justificou na Suprema Corte que não havia o porquê dessa desigualdade
se a finalidade era a proteção à família. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes, relator do feito. E obteve essa vitória na Suprema Corte, um caso célebre, que é exatamente a inversão que lá ocorreu, o que se pretende aqui. O que se pretende na presente hipótese é que o homem busca atingir um direito previsto constitucionalmente às mulheres. Mas por quê? Porque a ratio da proteção constitucional à mulher, à maternidade, aqui é a mesma buscada pelo homem. A proteção integral à criança, ao adolescente. No caso aqui, aos filhos que nasceram a partir da fertilização in vitro. E isso, no direito estrangeiro, o presidente vem, esse tratamento isonômico no que concerne à licença maternidade. Ministro pausa a fala e bebe água. Vem sendo reconhecido em diversos países. Eu cito alguns aqui, Finlândia, alguns países, inclusive os países nórdicos, têm grande problema de população, a dificuldade de taxa de natalidade. Na Finlândia, a licença paternidade pode ser estendida até 7 meses. É o mesmo período concedido às mães. Ainda cito no voto outros casos, no Canadá, por exemplo, a igualdade da licença maternidade e a licença parental, também na Dinamarca, em Cuba. Então, em diversos países, em vários estados, nos Estados Unidos, e o próprio OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, um estudo de 2014, que cito no voto, a OIT revela que em alguns países europeus têm sido estabelecidos esses períodos de licença parental como direitos individuais dos pais, e não mais de direitos compartilháveis. Ou seja, mesmo quando a licença parental pode ser usufruída tanto por mulheres como por homens, a ideia é incentivar que ambos tenham, a fim de incentivar a aceitação da licença parental por parte dos homens. Ou seja, a tentativa de igualar esses direitos, não para beneficiar o pai, ou para prejudicar o Estado, como lá atrás foi dito ao INSS, depois o INSS reformulou seu posicionamento, mas sim visando a integral proteção. E essa Corte tem, como eu pretendi demonstrar, em alguns casos, presidente, tem reiteradamente realçado que a Constituição de 88, no artigo 227, bem como a partir da opção do Congresso Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, adotado a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta em relação às crianças e os adolescentes, enquanto pessoas em desenvolvimento, aos quais devem ser asseguradas todas as condições para a convivência familiar, de maneira harmônica, segura, quer seja o vínculo familiar biológico ou estabelecido não só pelo Instituto da Adoção, mas também pelo Instituto da Guarda. O tratamento normativo diferenciado na presente hipótese, a meu ver, não é compatível com a Constituição. Não se verifica aqui num tratamento diferenciado a licença maternidade não poder ser estendida ao pai nessa hipótese, não me parece que haja uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado. Ou seja, qual fim é visado? Exatamente a proteção integral, sendo inconstitucional qualquer previsão do regime especial de previdência do servidor público ao não estender ao pai, mesmo o servidor público monoparental, os mesmos direitos à licença maternidade e ao salário maternidade garantidos à mulher. E volto a dizer, em consagração à proteção integral da criança. No caso concreto, presidente, trata-se, como eu disse, de servidor público federal, genitor monoparental de crianças gêmeas geradas por meio de procedimento da fertilização in vitro e utilização da
chamada barriga de aluguel, tecnologia biomédica e gestação por substituição, que é o único responsável pelo cuidado dos filhos após o nascimento. A circunstância das crianças terem sido geradas por meio da fertilização in vitro e da gestação por substituição, aqui mostra-se relevante, porque o mais importante realmente, a meu ver, é a ideia do pai, né, do genitor, a ideia exatamente ser monoparental. É ele somente que teve os filhos e cuida dos filhos. Se a licença adotante é assegurada a homens e mulheres indistintamente, não há lógica para que a licença e o salário maternidade, nesse caso, não seja estendido ao homem quando do nascimento de filhos biológicos que serão criados aqui unicamente pelo pai. No caso de filhos adotivos, já foi estabelecido. Então, não há por que se diferenciar isso. O INSS alega, o INSS, após o recurso, o INSS, aqui, como foi dito da tribuna também, o INSS, a partir da nota informativa SEI, eu já disse o número, a nota técnica, o INSS passou a entender, em consonância com a proteção integral da criança, a Administração Pública Federal reconhece o direito equivalente ao prazo da licença gestante a uma das pessoas presentes na filiação, independente de gênero, estado civil, desde que é ausente a parturiente na composição familiar do servidor. Faço um parênteses, presidente, apesar dessa alteração de posicionamento, não houve desistência do recurso, e mesmo que houvesse, nós já aqui várias vezes entendemos que, a partir da objetivação do caso, é importante que o Supremo Tribunal STF julga se é possível estender o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam solteiros. Recurso extraordinário 1.348.854, INSS contra Marco Antônio Alves Ribeiro. Contribuição. Não houve desistência do recurso. Assim, presidente, diante do exposto, eu voto no sentido, no caso concreto, de negar provimento ao recurso extraordinário para manter o acórdão recorrido e fixo a seguinte tese de repercussão geral. À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18, da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 1990, estende-se ao pai genitor monoparental em respeito ao princípio de isonomia de direitos entre o homem e a mulher. Artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Parabenizo Vossa Excelência pela abordagem que fez no seu voto sobre vários ângulos dos direitos fundamentais. E agora acolho o voto de Sua Excelência, o ministro André Mendonça. Minha saudação a Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Minha saudação também muito especial ao ministro Alexandre de Moraes, que, como relator, pronunciou esse brilhante, substancial voto em um tema que, como já reconhecido, de bastante relevância para a nossa sociedade. Meus cumprimentos à nossa decana, ministra Carmen Lúcia, que nos acompanha por vídeo, aos demais ministros, minha saudação, assim como ao eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, a representante da Advocacia Geral da União. Com a palavra para o voto, o ministro André Mendonça. A Tribuna do Supremo, aos nobres advogados, causídicos, defensor público, que aqui sustentaram, minha saudação a Vossas Excelências. Me permitam cumprimentar, reiterar nesse sentido, meu cumprimento ao eminente ministro Alexandre de Moraes, porque penso que trabalhou a temática, foi profundo, foi
bastante consentâneo, não só com uma linha jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, mas com uma interpretação sistemática da nossa Constituição. E me permitam, talvez, apenas fazer, ao mesmo tempo em que acompanho, já adianto o voto de Sua Excelência, trazer algumas considerações que me parecem também pertinentes e, como já disse, muito alinhadas ao voto do eminente relator. Sua Excelência trouxe julgados históricos do Supremo Tribunal Federal. Eu me refiro, por exemplo, ao tema 782 do recurso extraordinário com repercussão geral, que foi relatado pelo eminente ministro Roberto Barroso, que se constitui um verdadeiro leading case e que trouxe para o âmbito de proteção da família a garantia também de um prazo igual, tanto para a mãe adotante como a mãe natural da criança. Sua Excelência também fez referência a julgados, por exemplo, no tema 497, onde ele também foi relator para o acórdão, o tema 528, onde ministro relator do acórdão foi o eminente ministro Dias Toffoli. Nesse caso específico, consta da ementa também a consideração de proteção não apenas à criança, não apenas à mulher, mas a criança e a família como um todo. O tema 973, em repercussão geral, relatado por Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, quando se construiu a tese de possibilidade de uma data específica para concurso público na etapa de prova física para a mulher gestante, a mulher grávida. E toda essa temática nos traz a reflexão... Na pauta, recurso extraordinário 1.348.854, INSS contra Marco Antônio Alves Ribeiro. STF julga se é possível estender o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que estejam solteiros. A fim de se garantir a recuperação adequada do parto, a amamentação por um tempo mínimo e suficiente também. Como quem vota é o ministro André Mendonça. Uma perspectiva social de que, principalmente nos idos do advento da nossa Constituição, da primazia da mulher no cuidado dos filhos e nas atividades do dia a dia da casa. Os tempos são outros e hoje o que se espera não é essa atuação solitária da mulher, mas um compartilhamento de responsabilidades no seio da família pelo casal em relação à educação dos filhos. E nessa perspectiva, a questão da licença maternidade, ela ganha novos contornos e, penso eu, hoje uma visão mais adequada é realmente interpretarmos essas licenças, tanto a maternidade como a paternidade, não como um direito do pai ou da mãe, mas como uma forma de cumprimento dos deveres dos pais em relação aos filhos e à criação desses filhos. Dentro dessa perspectiva, o ministro consulta alguns papéis. É importante nós revisitarmos a nossa Constituição, de modo especial 3 dispositivos ou 3 artigos que estão no capítulo 7 do título que trata da questão da ordem social, que corresponde, no artigo 226, à compreensão do Constituinte de que a família é a base da nossa sociedade.
Então, o primeiro núcleo da sociedade é a família. E é por essa razão que o artigo 226 garante à família, por parte do Estado, uma proteção, diz a Constituição, especial, qualificada, que deve ter uma consideração diferenciada no âmbito das políticas públicas e, penso eu, também do dizer o direito por parte desta Corte Constitucional. Me refiro ao caput do artigo 227, de que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e, no contexto desses deveres, assegurar dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e colocá-la, a criança, a salvo de toda forma de negligência. O parágrafo 6º desse artigo na pauta, recurso extraordinário 1.348.854, INSS contra Marco Antônio Alves Ribeiro. Relator é o ministro Alexandre de Moraes. Para o voto, o ministro André Mendonça. Tipo de discriminação ou diferenciação em relação aos filhos. Eles têm os mesmos direitos. E a primeira parte do caput do artigo 229, onde se considera que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. É por essas perspectivas de deveres e responsabilidades que, penso eu, a questão ela ganha um contorno especial no sentido de garantirmos a proteção aos filhos. Porque o filho de um casal tem 120 dias para que um dos seus membros esteja presente nos primeiros meses de vida, e um pai que corajosamente, e faço aqui minha reverência a esse pai, decide sozinho ter filhos e assumir em si próprio as funções de pai e de mãe. Eu diria que esse pai, passamos o último domingo celebrando o Dia das Mães, honra a missão das melhores mães da nossa sociedade. E gêmeos eu vou falar. Não é fácil não, eu sei não bem. É fácil. Então, é um exemplo de paternidade num amplo sentido. E faço esse registro histórico desse pai, e minha saudação aos advogados desse pai, pela coragem e pelo exemplo na dedicação, de modo especial dos seus filhos, mas de modo amplo, dessa instituição que é a paternidade e a maternidade, e que é a própria família, e que é a base da nossa sociedade. E dentro dessa perspectiva é que me permitam, talvez, resgatar à luz do exemplo desse pai, não para ele, mas para todos nós pais, que ser pai, além de ser um privilégio, ou muito além de ser um privilégio, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade de educar, de instruir, de ser exemplo, de dedicar e investir o melhor do seu tempo e de ver no crescimento dos seus filhos, talvez, o melhor daquilo que ele pôde passar para a continuidade da nossa sociedade e das futuras gerações. A partir do exemplo desse pai, eu quero reiterar meu alinhamento integral ao voto do eminente ministro Alexandre de Moraes e, sintetizando esse meu entendimento, a fim de garantir a todos os filhos
em igualdade de condições, o mesmo tempo de convívio especial nos primeiros meses de vida com um dos seus pais. No caso desse homem, ele exercendo a função de pai e de mãe. E me permitam sintetizar a tese do meu voto nesse sentido para facilitar a compreensão, sem adentrar e, como eu já disse, me alinhando à tese defendida pelo eminente relator. Digo eu que é constitucional a concessão de licença paternidade com efeitos iguais e correspondentes aos da licença maternidade, inclusive sob o aspecto remuneratório, ao pai solteiro, biológico ou adotivo. A garantia desse direito visa dar efetividade ao disposto nesses artigos da Constituição a que me referi, quando a parturiente reconhecidamente não esteja inserida no contexto da relação familiar e, portanto, não faça jus à respectiva licença maternidade. Ou seja, o filho tem o direito de ter o convívio nos primeiros meses de vida, seja com sua mãe ou, na ausência dela, com o seu pai. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Tendo em vista as nossas audiências do segundo tempo, eu comunico aos doutores, doutora Bruna Maria, doutor Biovani Ribeiro, doutor Raimundo César de Brito Aragão, doutor... Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Defensor Público Federal, e Sua Excelência, Procurador-Geral da República, que nós daremos continuidade a esse julgamento na tarde de amanhã. Bem? Então, agradecendo aos nossos colaboradores, agradecendo aos excelentíssimos senhores ministros, Procurador-Geral da República e todos aqueles que participam da sessão, eu agradecendo, declaro encerrado.